Bom, pessoal, então, boa noite para vocês todos. Obrigado por terem vindo. A gente vai dar continuidade a um exemplo que a gente estava resolvendo na nossa última aula, né? Na sexta-feira. Que foi um outro exemplo que a gente voltou a discutir a questão de oscilações acopladas. Então, vejam só para a gente recapitular, o problema era esse aqui. Basicamente, você tinha um suporte, você tinha dois pêndulos de mesmo comprimento, suportando duas massinhas iguais, só que essas massas, elas eram acopladas por uma mola, com uma constante elástica K. E esse conjunto ele era colocado para oscilar. Tá certo? Então, a gente passou a aula de sexta-feira, que foi aquela aula de reposição que eu dei, tentando obter qual seria a lagrangiana para esse problema no regime de pequenas oscilações. Então, a ideia desse problema é, em essência, a seguinte: construa no formalismo lagrangiano as equações de movimento supondo o regime de pequenas oscilações. Espera aí que tem mais uma pessoa pedindo para entrar na sala. Só um minutinho, por favor. Bom, para quem não acompanhou as aulas da semana passada, ao longo da semana, né, a gente introduziu um formalismo novo que é mais apropriado para algumas circunstâncias dentro da mecânica para você poder construir as equações de movimento de um objeto ou de vários objetos, dependendo quais são as forças que estão atuando neste objeto. É esse formalismo que a gente chama de formalismo lagrangiano. Então, para quem não compareceu na semana passada, quem não pôde vir, a lagrangiana de um sistema mecânico, ela é uma função escrita em termos de uma diferença entre a energia cinética e a energia potencial. É bem diferente do que a gente faz, então, no formalismo newtoniano, em que você constrói as equações de movimento em cima da noção de forças, tá certo? Aqui, primeiro, você escreve uma função que depende da energia cinética e da energia potencial do seu conjunto de corpos. A diferença entre esses caras te dá essa função chamada lagrangiana. Essa função lagrangiana, ela normalmente ela é expressa em função de dois tipos de coordenadas. Ela depende das coordenadas de posição e ela depende das coordenadas de velocidade. Então, normalmente é assim que a gente expressa a nossa função lagrangiana. Eu não vou repetir todo o procedimento para se obter essa função lagrangiana que eu construí na última aula, não, tá certo? Só alguns passos básicos. O fato é que a nossa lagrangiana, ela tem que contemplar a energia cinética de todos os objetos que você tem. A hipótese do problema é que
os cabos são muito leves, assim também como a mola. Então, eu tenho a energia cinética relativa ao movimento do primeiro bloco, corpo, e a energia cinética do segundo corpo. Então, seria T1 mais T2. E eu tenho também a energia potencial associada ao movimento desse bloco e desse bloco aqui. V1 e V2. Só que as energias dos corpos 1 e 2, elas são energias potenciais gravitacionais. Afinal de contas, a altura desses objetos ela vai mudar, né, à medida em que esse conjunto oscila para um lado e para o outro. Mas não é só isso. Além das energias potenciais gravitacionais, eu ainda teria que escrever a energia potencial armazenada na mola, que eu vou chamar de UE. Então, das energias cinéticas, eu tenho que subtrair a energia potencial gravitacional do corpo 1, a energia potencial gravitacional do corpo 2 e a energia potencial elástica dessa mola, que vai se deformar em razão do movimento do corpo 1 e do corpo 2. Então, ela pode se comprimir, pode se dilatar, dependendo do tipo de movimento que esse conjunto vai realizar. Ok? Ora, isso aqui me daria, então, meio da massa vezes a velocidade do corpo 1 ao quadrado, mais meio da massa vezes a velocidade do corpo 2 ao quadrado, menos mg vezes a altura do corpo 1, menos mg vezes a altura do corpo 2, aí eu vou ter que escolher um nível de referência para eu poder medir essas duas alturas direitinho, menos a energia potencial elástica da mola, que é menos meio de K vezes a deformação que a mola sofre, tá certo? XD aqui, XD ao quadrado. XD, então, é a deformação sofrida pela mola. Como eu disse, eu não vou reproduzir toda a passagem para a construção da Lagrangiana, não. Mas só para a gente ter uma noção de como esses parâmetros foram construídos, como cada parcela da Lagrangiana foi construída, nesse problema a gente basicamente fez o seguinte, não é que tem que fazer assim não, tá certo? Mas se você vai medir energias potenciais gravitacionais, você precisa escolher um nível de referência. Como eu disse, não é obrigatório que você faça isso. Mas nós escolhemos o nível de energia potencial gravitacional igual a zero como um nível que passa pela posição inicial dos objetos. Então, supondo que os dois objetos foram colocados na vertical, para depois eles serem deslocados junto com a mola, e aí vai depender a maneira como eles foram se movimentaram em relação à mola, né? Essa altura aqui, com os dois pêndulos caindo na vertical, é a altura que eu supus como sendo meu H igual a zero. Então, isso aqui, para mim, vai ser o meu nível de referência para a energia potencial gravitacional. Como que essas alturas H1 e H2 vão ser medidas? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o objeto 1 numa certa posição, para um certo ângulo θ1, e você vai fazer a mesma coisa para o segundo objeto. Esses ângulos não precisam ser iguais. E até, em geral, a gente espera que eles sejam diferentes. Ok? Mas se essa é a altura H igual a zero, as suas energias potenciais vão ser medidas aqui. Da altura do objeto, da posição em que ele se encontra até o nível de referência. Então, essa vai ser a altura que eu estou chamando de H1, medida em relação à posição inicial, e essa vai ser a altura que eu vou chamar de H2, medida em relação à posição inicial do objeto. Não é difícil você medir essas duas alturas, não. Basta você perceber
que esse comprimento pontilhado aqui é o tamanho L do seu cabo. E aqui também você tem um tamanho L. Logo, você consegue calcular tanto o deslocamento horizontal, que eu vou chamar de x1, e aqui de x2, quanto os deslocamentos verticais, que eu chamei de H1 e de H2. Quem que vai ser o x1? O x1, ele vai ser igual a L vezes o seno de θ1. O x2 vai ser igual a L vezes o seno de θ2. Por quê? Porque tanto x1 quanto x2 são catetos opostos a esses ângulos θ1 e θ2. Tá certo? Então, você vai tomar o seno de θ1, vai tomar o seno de θ2. Já o H1 e o H2, eles se encontram fora do seu triângulo retângulo. Então, não dá para dizer que o H1 é igual a L cosseno de θ1 e o H2 é L cosseno de θ2. Não dá para falar isso, não. Mas aqui é fácil perceber o seguinte. Esse comprimento que eu marquei em azul aqui à minha direita é um cateto adjacente a esse ângulo θ2. A hipotenusa é o comprimento do fio. Se eu projetar esse comprimento L na vertical, aqui eu vou ter L cosseno de θ2. Então dá para perceber o seguinte, quem que vai ser a altura H2? O H2 é o comprimento do fio, que vale L, menos esse comprimento projetado na vertical. Então dá L menos L cosseno de θ2. Ou L que multiplica 1 menos o cosseno de θ2. Da mesma forma, para o pêndulo da esquerda, o H1, perdão, vai ser L que multiplica 1 menos o cosseno de θ1. Gente, todo problema que vocês forem resolver via formalismo lagrangiano, isso vale agora na nossa disciplina de métodos, ou quando vocês forem fazer clássica 2 no curso de física, se forem fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é isso. É marcar as posições dos seus objetos, preferencialmente em coordenadas cartesianas. Preferencialmente. Eu vou então retomar uma pergunta que o Vitor fez para mim no final da aula de sexta-feira. O Vitor Herivelto. O Vitor tinha feito um comentário, uma pergunta. Ele tinha visto alguma coisa num curso que ele tinha feito com o Horácio há algum tempo, a respeito da noção de grau de liberdade. Lembra dessa pergunta, Vitor? Lembro, sim. Pois é. Eu vou retomar aquela sua pergunta, então, novamente. Vejam só. Nós somos obrigados a fazer essas transformações de coordenadas que nós fizemos aqui? Não somos. Só que se eu quiser trabalhar com as coordenadas de posição escritas como x1, x2, h1 e h2, ou seja, uma altura e um deslocamento horizontal para cada objeto, eu vou trabalhar com um total de 4 coordenadas. A gente diz na linguagem do formalismo lagrangiano que isso aqui são 4 graus de liberdade. Grau de liberdade, então, pode ser definido de maneira precisa da seguinte maneira: é o número de variáveis independentes que você tem no seu problema. Em coordenadas cartesianas, eu teria, então, 4 graus de liberdade. Isso é um problema? Não, não é exatamente um problema. Mas isso pode significar
que você vai ter mais trabalho braçal para poder fazer a análise do seu problema com esse conjunto de coordenadas. Porque cada grau de liberdade vai ter uma equação de movimento. Agora, vocês reparem que quando eu faço a migração para as coordenadas de posição horizontal e posição vertical, em termos dos ângulos que os dois pêndulos fazem com a vertical, vocês podem perceber que eu reduzo de maneira substancial o número de variáveis com a qual eu vou trabalhar. Na verdade, o problema que nós temos colocado é uma conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. O L, nesse nosso caso, seria um equivalente ao raio, porque cada objeto desses vai descrever uma pequena curva. Vai subir fazendo um arco de curva. Então, nós estamos pensando isso aqui em coordenadas polares. A verdade é essa. Em coordenadas polares, eu teria duas coordenadas apenas. θ1 e θ2. Eu tenho, então, 2 graus de liberdade. Em outras palavras, eu vou ter menos equações de movimento trabalhando em coordenadas polares do que trabalhando com coordenadas cartesianas. Basicamente, essa é a vantagem. Bom, eu já fiz um bom resumo, vou recapitular tudo, acho que vale a pena fazer isso com calma. Então, vejam só. A minha lagrangiana, ela vai ser, então, meio da massa, vezes a velocidade do objeto 1 ao quadrado, mais meio da massa, vezes a velocidade do objeto 2 ao quadrado, menos a energia potencial do objeto 1, que seria mgh1. Então, mg, h1, melhor, minto. mg que multiplica h1, que é L, 1 menos o cosseno de θ1. Menos a energia potencial gravitacional do corpo 2. mg vezes a altura do corpo 2. L, que multiplica 1 menos o cosseno de θ2. E aí vem a energia potencial elástica da mola, que vai ser meio da massa, e aí eu vou deixar que vocês analisem um pouquinho, pensem um pouquinho. Isso aqui vai dar meio da massa vezes. Como que a deformação vai ser escrita? A deformação da mola, ela vai ser o deslocamento do objeto 2 menos o deslocamento do objeto 1. Então, aquilo que eu chamei agora há pouco de XD, se vocês analisarem o problema, vocês vão ver que é igual a x2 menos x1, que vai ser igual a L que multiplica seno θ2 menos L que multiplica seno de θ1. Colocando o L em evidência, L seno de θ2 menos seno de θ1. Como a energia potencial depende do quadrado da deformação, isso aqui vai dar meio de K vezes L ao quadrado, seno de θ2 menos θ1 elevado ao quadrado. Isso aqui, então, é a minha lagrangiana. Só que essa lagrangiana, ela ainda não está pronta, porque eu ainda não escrevi quem são as velocidades, V1 e V2. V1 deveria ser interpretada como um vetor. Então, na verdade, ela é a derivada da coordenada x1 em relação ao tempo na direção y, mais a derivada da coordenada, usando a minha notação aqui, né? H1 em relação ao tempo na direção j. Principalmente para vocês que não vieram nas últimas aulas, se bem que alguns vieram, eu não lembro, Daniel, Amanda, Ingrid, enfim, né? A gente está utilizando agora uma notação dentro do formalismo lagrangiano, que é chamar a velocidade de x ponto. Então, isso aqui seria igual a x1 ponto, e isso aqui seria igual a h1 ponto. Tá certo? x1 ponto, então, é a derivada de x1 em relação ao tempo. Só que o x1 é L seno de θ1. Se você vai fazer a derivada em relação ao tempo, você vai, então, tomar a derivada em relação ao tempo de L seno
de θ1 na direção I. Mais a derivada em relação ao tempo do H1, que é igual a quê? L, que multiplica 1 menos o cosseno de θ1. Isso em qual direção? Direção J. Deixa eu fazer esse parênteses direitinho aqui. Direção J. Ora, o L é uma constante, então ele pode sair para fora da derivada temporal. A derivada de seno daria cosseno. Eu só tenho que tomar cuidado, porque aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. A derivada, ela está sendo feita do seno de θ em relação ao tempo. Então, se eu vou derivar o seno do ângulo θ em relação ao tempo, eu tenho que entender isso aqui como derivada do seno de θ em relação a θ vezes a derivada de θ em relação ao tempo, aplicando a regra da cadeia. Derivada do seno em relação a θ vai dar cosseno de θ, e a derivada de θ em relação ao tempo, usando essa minha notação para derivada temporal, isso aqui vai ser igual a θ ponto. Então, isso aqui vai me dar L cosseno de θ, θ ponto 1 na direção I, aqui cosseno de θ1 também, mais com menos vai dar menos, né? A derivada do L, que é constante em relação ao tempo, dá zero. Não preciso me preocupar com ela. Aí vai vir a derivada do cosseno de θ1 em relação ao tempo. Essa derivada dá menos o seno. O sinal da derivada combina-se com o sinal negativo da própria expressão, e aqui vai dar um mais. E eu tenho que usar a regra da cadeia novamente. Aí eu faria a derivada do cosseno em relação a θ, vezes a derivada de θ em relação ao tempo, que é o θ ponto. No caso, θ1 ponto. Isso na direção J. Antes que eu prossiga, em especial quem não veio semana passada, tá dando para acompanhar o que eu estou fazendo, apesar da novidade? Tá sim. Ô Edson, você vai subir a aula no YouTube também, não vai de sexta? Vou, já está. Ah, não, beleza. Que eu olhei hoje de manhã, não achei ela lá, não. Não, tá lá, cara. Deve ser a aula de número 24 ou 25. Ah, beleza. Vou dar uma olhada então depois. Valeu. O Kevin, Vitor, vocês já olharam se está lá? Eu posso ter errado, posso ter colocado aula repetida. Eu não cheguei a olhar, não, eu acho. Não, beleza. Não, beleza. Depois eu vou dar uma olhada lá, porque tem horas assim que não chega notificação para mim, não. Tá, beleza. Vou dar uma olhada depois. Tá, beleza. Essa, então, é a expressão do vetor velocidade da partícula 1. Da mesma maneira, eu teria o vetor velocidade da partícula 2. O que vai mudar? Nada. Você vai fazer a derivada de x2 em relação ao tempo na direção I, mais a derivada da altura h2 em relação ao tempo na direção J. Você vai fazer a mesma operação que a gente fez aqui em cima e vai chegar no mesmo resultado. Vai dar L cosseno de θ2, θ2 ponto na direção I, mais L seno de θ2, θ2 ponto na direção J. O que você vai fazer com esse vetor velocidade na lagrangiana? Nada. Com o vetor você não faz nada. Na verdade, o que você precisa é do módulo do vetor velocidade. É o módulo ao quadrado que você precisa. Ok? É dele que você vai precisar. Como é que você vai calcular o módulo ao quadrado de V1? É só fazer o produto escalar de V1 com ele próprio. E a mesma coisa para obter o V2 ao quadrado. Você faz o produto escalar do vetor velocidade V2 com ele próprio. Ok? Se você fizer isso,
Se você fizer o produto escalar desse vetor com ele próprio, você vai chegar em L ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ1 ponto ao quadrado, mais L ao quadrado, seno ao quadrado de θ2 ponto. Que basicamente no produto escalar você multiplica uma componente por ela própria. Então é só você quadrar a componente x e quadrar a componente y. Basicamente isso. Só que ao fazer isso, você obtém que L ao quadrado e θ1 ponto ao quadrado são fatores que você poderia colocar em evidência. Você vai colocar em evidência e vai sobrar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Aqui está errado, viu, gente? Porque é θ1. Ok? É o mesmo ângulo. Não tem ângulo misturado, não. Vai dar cosseno ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1, que é 1. Ao fazer o produto escalar de V2 com V2, vai fazer a mesma coisa. Você quadra a componente x, quadra a componente y e soma os quadrados. Você vai ver que isso aqui vai dar L2, θ2 ponto ao quadrado. Faz muito sentido isso aqui, no final das contas. Por quê? Só para a gente verificar que a gente poderia ter chegado nesse resultado até de forma mais imediata, vamos dizer assim, né? Quando a sua partícula está se movimentando nessa direção e nesse sentido, ela está descrevendo um arco de curva. Nesse momento, o vetor velocidade dela aponta para cá. Esse vetor velocidade tem uma componente x1 ponto e tem uma componente vertical y1 ponto. Ou Vx e Vy, como vocês quiserem chamar, tá certo? Então isso aqui seria Vx, isso aqui seria igual a Vy. Mas vejam que trata-se de um movimento numa curva. É uma curva onde o raio é o próprio comprimento do fio. Essa velocidade aqui é uma velocidade linear, é uma velocidade tangente à curva. Como que você calcula uma velocidade linear no movimento circular? O movimento não precisa ser circular uniforme. Basta que a distância radial seja fixa. Se o raio for fixo, e é porque ele é igual ao comprimento do fio, que não está variando, a velocidade angular é o raio vezes a angular. Então, isso aqui daria L, que é meu raio, vezes a velocidade angular, que é o θ-ponto. O ômega é a derivada da posição angular em relação ao tempo. Ou seja, nessa minha nova notação, isso aqui é θ-ponto. Calcular V ao quadrado é elevar o raio ao quadrado e a velocidade angular ao quadrado. É isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Mas essa é a maneira rigorosa pela qual você mostra que você sai da velocidade em coordenada cartesiana e chega na velocidade em coordenada polar. Tá certo? Tá claro isso? Sim. Ok? Então, a minha lagrangiana seria meio da massa vezes velocidade do objeto 1 ao quadrado. Ela dá L ao quadrado, θ1 ponto ao quadrado. Velocidade, energia cinética do objeto 2. Meio da massa vezes a velocidade 2 ao quadrado. Meio de m, L2, θ2 ponto ao quadrado. Aí vem, menos a energia potencial. Menos mgl, que multiplica 1 menos o cosseno de θ1. Energia potencial gravitacional do corpo 2. mgl, 1 menos o cosseno de θ2. E, por fim, mais
meio de K que multiplica L ao quadrado, que é a parte de deformação da mola, né? Seno de θ2 menos seno de θ1 elevado ao quadrado. Essa aqui é a minha função lagrangiana. O que você faz com a lagrangiana? Nada. Não é com a lagrangiana que você faz. Na verdade, o que realmente te interessa vem na sequência. As chamadas equações de movimento elas vão ser obtidas através de uma equação que a gente apresentou na semana passada, que é a chamada equação de Euler-Lagrange. Como eu disse agora há pouco, a gente expressa a função lagrangiana em termos de coordenadas de posição, que eu vou chamar de Q1, Q2, Q3, etc, 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 e coordenadas de velocidade, que seriam Q1 ponto, Q2 pontos, Q3 pontos, e assim por diante. Isso aqui é a minha função lagrangiana. Qual é a equação de Euler-Lagrange? Eu não deduzi essa relação na semana passada, viu, gente? Para quem não esteve presente na semana passada, eu não deduzi essa relação, não. Tá certo? Essa relação ela é deduzida mesmo lá no curso de Mecânica Clássica 2. Então, eu não demonstrei essa equação, não. Tá? Mas a equação de Euler-Lagrange que a gente vai utilizar aqui é a chamada equação de Euler-Lagrange sem forças de vínculo. E o que ela diz para mim é o seguinte: a derivada temporal da derivada parcial da lagrangiana em relação a uma certa coordenada de velocidade, QI ponto, menos a derivada parcial da minha lagrangiana em relação a QI, tem que ser igual a zero. Pode parecer macumba, mas não é. Quem veio na aula da semana passada pôde ver isso, tanto na aula de quarta, sexta-feira acho que não, porque sexta-feira eu não cheguei a construir as equações de movimento, né? Aliás, eu terminei um exemplo, né? Na sexta-feira. O que essa equação de Euler-Lagrange me dá é exatamente o que as leis de Newton me dariam, no final das contas. Esse termo aqui, ele é chamado no formalismo lagrangiano de força. E ele, de fato, me dá uma força. Só que ele pode me dar, além de uma força, um torque. Aí vai depender qual é o problema que você tem em mãos. Então, ele é chamado, na verdade, de força generalizada. Ele pode me dar uma força no sentido newtoniano, ou ele pode me dar um torque. Del L, del QI ponto, é chamado de momento. Mas é um momento generalizado. E aí, da mesma forma... Perdão. Perdão, gente, desculpem. Da mesma forma que a gente tem para a noção de força, o momento generalizado pode me dar duas coisas. Ou ele pode ser um momento linear, ou ele pode ser um momento angular. Mas o fato é que essa equação de Euler-Lagrange, ela equivale à segunda lei de Newton, no final das contas. Ok? Eu vou então colocar a minha lagrangiana aqui, até porque a expressão é grande, novamente, só para a gente calcular cada uma dessas derivadas com tranquilidade. Então, dá meio da massa vezes o quadrado do comprimento do fio,
θ1 ponto ao quadrado mais θ2 ponto ao quadrado. Menos MGL, que multiplica 1 menos o cosseno de θ1 mais 1 menos o cosseno de θ2. Menos meio da constante de elasticidade da mola vezes o comprimento do fio ao quadrado, que multiplica seno de θ1 menos o seno de θ2 elevado ao quadrado. Ou θ2 menos θ1, tanto faz. Ok? Olha só. Agora chegou o momento de entender o que nós realmente queremos dizer por grau de liberdade e por que é, não vou dizer bom, né? Mas por que pode ser desejável trabalhar com uma quantidade menor de graus de liberdade? Quanto menos variáveis independentes você tiver, menos equações de Euler-Lagrange você vai ter. Essa é a vantagem. Então, nesse caso, a minha lagrangiana, ela está expressa em função de quais coordenadas? Ela está expressa em função de duas coordenadas de posição angular, θ1 e θ2. E duas coordenadas de velocidade angular, θ1 ponto, θ2 ponto. Uma lagrangiana, portanto, gente, não pode ter uma dependência com uma aceleração, seja ela linear ou angular. Ela só pode ter dependências com coordenadas de posição e de velocidades. Se são posições lineares, posições angulares, velocidades lineares, angulares, não interessa, tá certo? Pode ser que você, inclusive, tenha essas variáveis até misturadas, dependendo do problema. Mas tem que ser posição e velocidade. Se você tiver uma aceleração, você vai ter que pensar numa maneira de escrever a sua aceleração em função da velocidade ou em função da posição. Só não é natural que isso aconteça. Por quê? Porque a lagrangiana é uma função da energia cinética menos a energia potencial. Eu não conheço energia potencial que dependa da aceleração, nem energia cinética, tá certo? Mas esse é o tchan da questão, é tentar expressar a sua lagrangiana em função desse conjunto de coordenadas. Então, vamos lá. Vamos primeiro escrever a equação de Euler-Lagrange para o par θ1, θ1 ponto. Para θ1 ponto, eu teria a derivada em relação ao tempo da derivada da lagrangiana parcial em relação a θ1 ponto. Menos a derivada da lagrangiana em relação a θ1 igual a zero. Então, você vai pegar a sua lagrangiana e vai executar esse conjunto de derivadas aqui. Então, vamos primeiro tomar a derivada da lagrangiana em relação a θ1. O que eu tenho aqui na parcela de energia cinética? Tem θ1? Não tem. Tem derivada de θ1. Mas no formalismo lagrangiano, você assume as velocidades como independentes das posições. É algo como fazer derivada parcial de uma função que dependa de x e y em relação a x. Você trata a parte dependente em y como constante. É exatamente a mesma coisa. Então, aqui não há uma dependência em θ1. Elimina esse camarada aqui. Não há necessidade de mantê-lo. Mas há necessidade de mantê-lo aqui, ó, na dependência no cosseno de θ1. Aqui tem uma dependência. Então, menos com menos vai dar mais. MGL, derivada em relação a θ1 do cosseno de θ1. Derivada em relação de cosseno de θ1 em relação a θ1,
Isso aqui vai dar menos seno de θ1. Menos seno de θ1. Acabou a dependência em θ1? Não. Tem uma outra dependência em θ1. Tem a dependência na parte de energia cinética. Energia potencial elástica, melhor dizendo. Isso aqui dá menos meio de K vezes L ao quadrado vezes derivada do seno de θ1 elevado ao quadrado. Aqui eu vou ter que fazer, eu vou ter que expandir esse quadrado aqui, né? Então isso aqui me daria seno ao quadrado de θ1 menos 2 vezes seno de θ1 seno de θ2 mais seno ao quadrado de θ2. Mas a derivada é feita em relação a θ1. Então, eu só preciso derivar essa parcela aqui. 2 vezes derivada de seno de θ1 ao quadrado. Vai dar 2 vezes seno de θ1 vezes a regra da cadeia. Que é a derivada de seno ao quadrado em relação a θ. Dá 2 vezes seno vezes a derivada do próprio seno, que é cosseno. Então, dá 2 vezes seno θ1 vezes o cosseno de θ1. Mais derivada do 2 vezes seno de θ1, θ2. Isso aqui vai dar o quê? 2 seno θ2 é uma constante. Então, isso dá menos 2 vezes o seno de θ2. Só ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem. Sim, estou fazendo uma bobagem sim. Vai ter um sinal negativo, né? Do termo não, até não tem, não. Colocando um parênteses aqui, tá certinho. Meio KL ao quadrado está em evidência. Derivei seno θ1 está aqui. Agora vai dar menos 2 seno θ2, derivada do seno de θ1 em relação a θ1. Dá cosseno de θ1. Isso aqui, então, pode ser rearranjado e escrito da seguinte maneira. Derivada do L em relação a θ1 igual a menos GL seno de θ1. Esse fator 2 pode ser colocado em evidência e simplificado com esse fator 2 aqui. Isso dá menos KL ao quadrado, que multiplica cosseno de θ1, que multiplica seno de θ1 menos o seno de θ2. Isso aqui é a derivada da Lagrangiana em relação a θ1. Perguntar para vocês. Eu disse agora há pouco que a derivada da Lagrangiana em relação à posição linear ou angular, ela recebe o nome de uma força que a gente chama de força generalizada. E eu disse que, entre outras coisas, a força generalizada ela pode ser ou uma força propriamente dita, ou ela pode ser um torque. Na opinião de vocês, essa expressão que nós estamos obtendo para a força generalizada, o ΔL, Δθ1, é uma força ou é um torque? E como é que vocês me justificariam isso fisicamente? Olha, eu vou dar uma opinião aqui. Seria torque porque tá com
os termos aqui tem a dependência L, que é o complemento da corda lá do fio? do fio? Não é exatamente por isso não, Vitor. É realmente um torque. Realmente é um torque. Mas acho que a justificativa não é essa, não. Mas é realmente um torque. Eu posso já garantir para vocês uma coisa. Em geral, a derivada da Lagrangiana em relação a uma posição angular sempre dá um torque. Sempre dá um torque. Agora, dá para perceber que esse cara realmente é um torque, principalmente pela análise desse primeiro termo aqui. Desse camarada. Vejam só. O segundo é bem mais difícil de ser analisado, mas ele também é um torque. Na verdade, esse camarada aqui vai ter relação com o torque provocado pela mola em cima do objeto 1. Mas é difícil enxergar isso. Mas a primeira parcela não é, não. Vejam só. Vamos imaginar que eu não tivesse a mola acoplando o primeiro ao segundo objeto. Digamos que eu tivesse só um pêndulo simples. Tá aqui, então, meu pêndulo simples. Eu pergunto para vocês, quais são as forças presentes nesse pêndulo? Desconsiderando a mola que vai encher o saco do objeto. Não preocupa com a mola, não. Peso e a tensão do fio. Você vai ter o peso. E você vai ter a tensão no cabo. Então, aqui eu tenho a força de tensão orientada ao longo do comprimento do meu cabo. Tudo bem, eu poderia colocar também a força elástica. Se a mola está puxando o objeto para cá, eu vou ter uma força elástica apontando para cá também. Essa força elástica, ela seria menos K vezes o deslocamento que o objeto sofreu, né? Na verdade, menos K vezes a deformação da mola, né? Então, isso aqui vai dar menos K, L, que multiplica seno de θ 2 menos seno de θ 1, alguma coisa desse tipo. Que foi a maneira como eu escrevi a deformação na mola. Isso, digamos, nessa direção I. Pergunto para vocês. O objeto, ele vai descrever um movimento curvo. Principalmente se você considerar um pêndulo só. Aí isso fica mais evidente. Posto isso, deixa eu perguntar para vocês. Dessas forças, quais delas vão produzir torque em relação a esse ponto aqui em cima? A força elástica e o peso. A força elástica e o peso. O da força elástica é mais difícil de ser calculado, a geometria é mais enjoada, tá certo? Mas daria para calcular, tá certo? Não é nenhum assombro calcular isso também não, tá certo? Porque eu já até tenho o valor da força elástica, eu precisaria apenas do braço de alavanca, acho que nem vai ser tão difícil no final das contas não. Mas o do peso é mais imediato ver. Porque o da força peso, veja só, a sua força peso ela está apontando para cá. Qual que é a distância do ponto de aplicação da força peso até o ponto em torno do qual a rotação está acontecendo? L. Não é igual ao próprio comprimento do cabo? Sim. Eu não poderia decompor essa força peso e tirar uma componente na radial, que eu vou chamar de PY, e uma componente tangencial, que eu vou chamar de PX? Sim.
Qual dessas duas forças provoca torque em relação a esse ponto superior cá em cima? Px ou Py? PX. Vocês concordam que, em módulo, o torque, o módulo do torque seria o produto da componente x da força-peso pela distância L? Sim. Porque sempre é, né? A componente de força perpendicular à linha radial multiplicado pelo tamanho da radial. Então, isso aqui dá mg seno de θ vezes L. Por quê? Porque esse ângulo aqui em cima mede θ. Sua força-peso está apontando para cá. A componente Px está aqui. Essa linha é paralela a essa. Essa é um prolongamento dessa. Se eu tenho θ graus aqui, por semelhança de triângulos, eu vou ter θ graus aqui também. Daí eu vejo que o Px é um cateto oposto a esse ângulo θ. Seno de θ é Px sobre P. Px é igual a P seno de θ. Essa é a componente que provoca torque. Você multiplica pelo braço da alavanca, que é o L, dá mg seno de θ na direção L. Por que o sinal negativo na expressão que nós estamos obtendo? É porque esse torque, como vocês devem ter visto alguma coisa lá em Física 2, ele é um torque restaurador. Se o objeto se movimenta subindo, o torque ou a força-peso tenta puxá-lo para baixo, restaurá-lo para a posição de equilíbrio. É um torque restaurador. Por isso, esse sinal negativo. Então, mgl seno de θ1 é o torque provocado pela força-peso. Vocês podem perceber que a outra força está produzindo um torque também. A força elástica. Para o caso da força elástica, né, que está apontando para cá, eu já vi que ela vale menos KL seno θ2 menos seno θ1 na direção I. Podem perceber que eu tenho isso aqui, ó. K, seno θ1, seno θ2, tudo bem, a menos do sinal aqui que pode estar trocado, né? Então, essa é a força. Aqui aparece o termo L cosseno de θ, né? L2 cosseno de θ. É como se no final das contas eu tivesse menos K, L, seno θ1 menos seno θ2. Isso aqui, então, é a minha força elástica, multiplicado pelo braço de alavanca, que é L cosseno de θ1. L com L dá o L ao quadrado. L cosseno de θ1 é o braço de alavanca para a força elástica. Aí você tem que fazer a análise mais cuidadosa para ver que é isso mesmo, tá certo? Mas dá para ver que a força elástica está embutida aqui e é ela que está provocando um torque, um outro torque, né, em relação a esse ponto. Então vejam o seguinte, nós até estamos interpretando essas duas parcelas como dois torques. Mas o que é bonito nesse formalismo lagrangiano é que nós chegamos nos torques, calculando essa parcela da equação de Euler-Lagrange, sem antes ter falado em torque. Eu só quis interpretar esse resultado com vocês, para mostrar que esses dois termos que nós obtivemos são, de fato, dois torques. Mas não precisava. Eu não preciso falar em força no formalismo lagrangiano, eu não preciso falar em torque, e ainda assim a gente chega nas mesmas equações de movimento. E isso aqui é o bonito, no final das contas. Bom, nessa interpretação que eu fiz, ou nessa derivada parcial, vocês tiveram alguma dúvida? Por mim, não. Os demais? Não. Também não. Amanda, Ingrid, Paulo, não sei quem está aí. Por enquanto, não, Edson. Então, vejam só. Agora você vai passar para calcular a derivada da lagrangiana em relação a θ ponto. Essa aqui é mais simples ainda. Porque não existe dependência nas velocidades aqui no meu termo de potencial. Esse cara aqui você vai esquecer, então.
Você só vai se preocupar com a primeira parcela, aonde você tem as dependências com as velocidades. Calcular, então, a derivada da minha lagrangiana em relação a θ1 ponto é só tomar a derivada em relação a θ1 ponto do termo que depende de θ1 ponto, que é meio da massa vezes L ao quadrado, θ1 ponto ao quadrado. O θ2 ponto também não conta. É uma variável independente de θ1. Então, isso aqui dá um monte de constantes, né? Meio da massa vezes L ao quadrado, θ1 ponto vezes 2, ou 2θ1 ponto, como queiram. ml2, θ1 ponto. Agora há pouco, eu tinha dito que isso aqui era chamado de momento generalizado. E eu tinha dito que isso aqui poderia ser interpretado como momento linear ou como momento angular. Como a outra parcela já me deu um torque, fatalmente isso aqui vai me dar momento angular. Mas todo mundo enxerga por que isso aqui realmente equivale a um momento angular? Sim. O termo ml ao quadrado representa o momento de inércia, né? Exatamente. Isso é verdade quando você tem a rotação em torno de um eixo fixo. Um objeto como um peão, por exemplo, Kevin, essa mesma relação ela não é válida, sabe? Não é válida exatamente, você tem que colocar um termo de correção nessa equação. Mas lá na física 1, talvez quem já fez clássica 1 já deve ter visto que o momento angular ele pode ser escrito quando você tem rotação em torno de eixo fixo. Ele poderia ser expresso como sendo o produto do momento de inércia pela velocidade angular. Ou I vezes θ ponto. É exatamente o que eu tenho aqui. Por quê? Porque quando eu tenho uma partícula de massa m girando em torno de um ponto, qual é o momento de inércia de uma partícula descrevendo uma circunferência, uma certa curva de raio-R? O desenho ficou muito ruim, mas só para a gente ter uma noção mesmo. O momento de inércia de uma partícula girante em torno de um certo ponto central é a massa vezes o quadrado da distância radial, mr2. Então, o momento angular ele seria igual a mr ao quadrado vezes a velocidade angular, ômega. Aqui eu tenho ml2 θ1 ponto. O L equivale ao R, o θ1 ponto é a minha velocidade angular. E, na sequência, eu faço a derivada em relação a θ da minha derivada de L em relação a θ1 ponto. Isso é a derivada em relação ao tempo de ml ao quadrado θ1 ponto. Que é igual a quê? ml2 é uma constante. Derivada de θ1 ponto em relação a t, basta lembrar que o θ1 ponto é a própria derivada de θ1 em relação a t. Você está construindo, então, uma derivada segunda. Então, isso aqui vale θ1, 2 pontos. θ1, 2 pontos, é uma derivada segunda da posição angular em relação ao tempo. Isso aqui, então, é uma aceleração
angular. Momento de inércia multiplicado pela aceleração angular, isso aqui, na verdade, é um torque resultante. Então, o que nós estamos obtendo como equação de movimento é uma equação para o torque resultante. Você vai chegar, então, na seguinte equação de movimento. Massa vezes o quadrado do comprimento do fio, vezes θ1, 2 pontos, menos quanto vai dar a derivada da Lagrangiana em relação a θ1. A gente obteve aqui em cima, né? Menos mgl seno de θ1. Tem um sinal menos da equação de Euler-Lagrange, né? Isso aqui vai te dar, então, um mais mgl seno de θ1. Aí tem um termo que é um torque devido à força elástica, que vai com KL2 cosseno θ1, seno θ1 menos seno θ2. Vai ter também uma troca de sinal, é só conferir com a equação de Euler-Lagrange lá em cima. K vezes L ao quadrado, cosseno de θ1, que multiplica seno de θ1 menos seno de θ2. Isso aqui igual a zero. O que isso aqui quer dizer? Isso é uma equação diferencial difícil pra caramba de se resolver. A verdade é essa. Porque isso aqui é a derivada temporal de segunda ordem do θ1 em relação ao tempo. Isso aqui me daria o quê? Menos G vezes L. Aliás, minto. Menos G sobre L. Seno de θ1. Certo? Que eu simplifiquei M com M e L com L2, deu um L aqui no denominador. Menos K sobre M. L2 cancela com L2. O M não se cancela.
Pessoal, em que ponto exatamente eu parei na lâmina anterior? Vocês estão me ouvindo? Vendo a CDO aí. Tá. Bom, essa equação diferencial, uns podem achá-la linda, outros podem achá-la feia demais, mas enfim, ela é uma equação diferencial altamente não linear. Dá a derivada segunda da posição angular proporcional ao seno da posição angular, proporcional ao cosseno da posição angular, multiplicado por essa diferença de senos. E além dela ser altamente não linear, ela ainda envolve um acoplamento, porque a posição angular do objeto 1 está dependendo da posição angular do objeto 2. Eu vou pedir, até para que vocês treinem o formalismo, que vocês obtenham a equação de movimento para o objeto 2. Então, basicamente, é aplicar Euler-Lagrange na lagrangiana para as variáveis do objeto 2, o θ2 e o θ2 ponto, tá certo? Mas não é para tentar resolver essa equação diferencial, não. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou voltar na minha lagrangiana e eu vou retomar aquilo que o problema de fato pedia. O problema pedia que a gente tentasse encontrar as equações de movimento supondo o regime de pequenas oscilações. Ou seja, imaginando que os ângulos de deslocamento dos dois pêndulos são pequenos. A gente vai ver que isso vai trazer uma simplicidade muito grande para a gente nas equações diferenciais. Vejam só. Eu vinha escrevendo aqui a minha lagrangiana. Escrevi a parte de energia cinética. Aqui veio a parte de energia potencial, gravitacional. E aí vem a parte de energia potencial elástica, que é menos meio de K vezes L ao quadrado, vezes o seno da posição angular θ2 menos o seno da posição angular θ1. Ok? O que significa assumir que as oscilações são pequenas? Isso é uma coisa que, se vocês ainda não começaram a fazer, eu imagino que ainda vão fazer muito em várias disciplinas até o final do curso de física. É a suposição de que os ângulos que vocês têm no problema, eles são muito menores do que 1 radiano. 1 radiano é aproximadamente 57,19 graus. Então, eu vou supor que esses tetas, tanto o θ1 quanto o θ2, são bem menores que 57,19 graus. Na verdade, nem precisa ser tão menor, sabe? Essa aproximação, ela funciona bem para ângulos menores que 10 graus. Então, coisa da ordem de 8, 9 graus, ela já passa bem. A partir de 15 graus, ela começa a ficar ruim. Entre 10 e 15 dá meia boca, sabe? Mas de 10 graus para baixo, ela funciona muito bem. O que significa isso? Assumir o regime de pequenas oscilações. Significa encontrar uma maneira de simplificar os cossenos e os senos que aparecem na sua lagrangiana. Basicamente, para pequenos ângulos, você vai poder utilizar as expansões em série de Taylor, tanto para a função cosseno quanto para a função seno. Claro que os ângulos têm que estar em radianos. Para pequenos ângulos, a gente pode usar as expansões em série de Taylor para cossenos e senos. Mas a expansão é uma série infinita. É verdade. Mas você não vai precisar utilizar a série inteira, não. Cosseno de θ, por exemplo,
ele é expresso em série de Taylor, para ângulo muito pequeno, como 1 menos θ ao quadrado sobre 2, mais θ quarta sobre 4 fatorial, menos θ sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. É uma expansão em termos pares, em potências pares de θ. Mas isso aqui é muito bem aproximado, pegando apenas o segundo termo da série. Isso aqui dá 1 menos θ ao quadrado sobre 2, aproximadamente. Mas eu não poderia dizer que é aproximadamente 1? Também é uma aproximação. É verdade. Mas eu vou mostrar na sequência qual é o perigo que você tem. Não é um perigo em si, né? Mas a sutileza que você tem se você descarta o termo em θ ao quadrado. E, por sua vez, o seno de θ, ele vale θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ à quinta sobre 5 fatorial, menos θ à sétima sobre 7 fatorial, e assim por diante. Então, também é uma série alternada. Normalmente, para a função seno, basta você reter, de fato, o primeiro termo da série. Então, seno de θ é aproximadamente θ. E aí, com isso, eu vou escrever uma lagrangiana para pequenas oscilações. Onde a gente vai ter o seguinte: não há nenhuma aproximação a ser feita na parte de energia cinética. Ela não depende de cossenos ou senos. Então, eu vou ficar com meio de m, L ao quadrado, θ1 ponto ao quadrado, mais θ2 ponto ao quadrado. Muda nada. Aí vem a energia potencial. Menos mgl, 1 menos... Aí vinha 1 menos o cosseno de θ1. Cá na frente vem 1 menos uma coisa que seria equivalente, né? Ao cosseno de θ2. Quem são essas coisas equivalentes aos cossenos? Vão ser, basicamente, as aproximações até segunda ordem que eu estou utilizando. 1 menos θ1 ao quadrado sobre 2. E aqui, 1 menos θ2 ao quadrado sobre 2. Por que que não é conveniente eu colocar apenas o termo 1 para aproximar o meu cosseno? Se eu colocar apenas o termo 1 aproximando o meu cosseno e não colocar o termo quadrático, digamos que eu já jogasse fora o θ1 ao quadrado e o θ2 ao quadrado, eu estaria com isso jogando toda a energia potencial gravitacional fora. Toda ela estaria jogada fora. Esse é o problema, no final das contas. O problema central é esse. Eu só estou retendo os termos quadráticos em θ1 e θ2 para que eu veja que haverá uma pequena parcela de energia potencial gravitacional nesse problema. Basicamente para isso. Tá certo? E aí vem menos meio de K vezes L ao quadrado vezes o seno de θ2 de θ é aproximadamente θ. Lá em cima era seno de θ2 menos seno de θ1. Vai ser aproximado como θ2 menos θ1 elevado ao quadrado. Então, essa minha função lagrangiana vale meio de L ao quadrado, de ml ao quadrado, θ1 ponto, mais θ2 ponto ao quadrado, menos mg L sobre 2, vai ser um fator comum em evidência,
menos com menos, θ1 ao quadrado, menos com menos, mais θ2 ao quadrado. Menos meio de K, L2, θ2, menos θ1 elevado ao quadrado. Basicamente, então, essa é a minha energia cinética. Dá, inclusive, para fazer o seguinte, dá para colocar algumas coisinhas aqui em evidência, e simplificar isso aqui um pouquinho mais, pelo seguinte, θ2 menos θ1 dá θ2 ao quadrado, menos 2 vezes θ1, θ2, mais θ1 ao quadrado. Aí a minha lagrangiana seria meio da massa vezes o quadrado da lagrangiana, que multiplica θ1 ponto ao quadrado, mais θ2 ponto ao quadrado, termo de energia cinética. Aí vem menos meio, que multiplica mg vezes L, mais K vezes L ao quadrado. KL2 sobre 2 e MGL sobre 2 multiplicam θ2 e θ1, ambos elevados ao quadrado. Então, θ1 ao quadrado mais θ2 ao quadrado. E, por fim, menos meio de... Aliás, nem vai precisar desse meio, a bem da verdade. Vai dar mais. Porque é menos o termo cruzado que eu ainda não coloquei, né? Menos com menos vai dar um mais. Meio que multiplica 2, dá 1. Então, vai dar K vezes L ao quadrado, θ1 multiplicado com θ2. Essa é a equação para a minha lagrangiana, supondo que os ângulos são pequenos. Certo? Agora, chegou o momento de obter as equações de movimento. Vocês vão perceber que essa lagrangiana vai me produzir duas equações de movimento que eu vou ter como resolver. Eu vou conseguir obter as soluções para pequenas oscilações. Não dava para obter a solução do problema original, analiticamente. Mas agora, para pequenas oscilações, a gente vai ver que a gente consegue. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, equação de Euler-Lagrange para θ1. É a derivada em relação ao tempo da derivada da minha lagrangiana em relação a θ1 ponto, menos derivada da lagrangiana em relação a θ1 igual a zero. Olha só, já que é em relação a θ1, eu já vou fazer o cálculo direto para essa parcela aqui. O del L, del θ1 ponto, ele vai atuar só nessa parcela aqui. Derivada de θ1 ponto ao quadrado em relação a θ1 ponto, dá 2 θ1 ponto. Então, isso aqui daria meio ml2, 2 θ1 ponto. Esse 2 racha fora com esse 2. Então, isso aqui vai dar derivada em relação ao tempo de ml2 θ1 ponto. Aí, esse termo, eu já vou colocar o resultado direto para ele também. M e L2 são constantes. Derivada de θ1 ponto em relação ao tempo, vira uma derivada segunda em relação ao tempo. θ1, 2 pontos. Aí vem um calhamaço de coisas que eu tenho que derivar em relação a θ1. Mas está tudo tão bem organizadinho que a derivada não vai ser difícil de ser feita. Aí vem a derivada de L em relação a θ1. Tem um sinal negativo da equação de Euler-Lagrange, que combina-se com esse menos da derivada que eu vou fazer aqui em cima. Menos com menos vai dar mais.
Vou ficar, então, com meio de MGL mais K vezes L ao quadrado, já que a derivada é feita em relação a θ1, deriva θ1 ao quadrado. Vai dar 2θ1. Esse 2 vaza com esse 2. θ2, variável independente em relação a θ1. Derivada dela dá zero. Aí sobra a última parcela. Derivada de KL2, θ1, θ2, em relação a θ1. Aí esse menos vai se combinar com esse mais. Vai me dar um sinal negativo. Isso vai me dar KL ao quadrado, θ2, igual a zero. De onde eu vou ficar com o seguinte. Derivada segunda de θ1 em relação ao tempo é igual a menos MGL. Aliás, não sei o que é o melhor. Não, tá bom. Menos MGL mais KL ao quadrado, θ1. Tudo isso dividido por ML ao quadrado. Mais K sobre M, esse L2 simplifica-se com esse L2, θ2 igual a zero. Se a gente parar para pensar, esse problema se tornou, nesse momento, muito parecido com o problema dos blocos acoplados que a gente resolveu na semana passada. Obviamente, as constantes são diferentes. As constantes que multiplicam a variável que eu chamei de 1 e a variável que eu chamei de 2, elas são diferentes. Mas a natureza do problema é a mesma, né? Você tem derivada segunda de θ1 em relação ao tempo, mais uma constante alfa vezes θ1, mais uma constante beta vezes θ2, igual a zero. Nós resolvemos esse problema aqui na semana passada. Quer dizer, não resolvemos exatamente pelo seguinte, né? Não dá para resolver esse problema só com essa equação. Essa equação, ela tem uma dependência tanto em θ1 quanto em θ2. Então, talvez eu vou ter que montar uma outra equação de movimento para ver como é que vai ser o comportamento global do sistema. Então, eu vou construir a equação de movimento para θ2. Então, vamos lá. Equação de Euler-Lagrange. Para θ2. É a derivada em relação ao tempo da derivada da minha lagrangiana em relação a θ2, ponto, menos a derivada da minha lagrangiana em relação ao tempo, igual a zero. Se eu voltar na minha lagrangiana ali em cima, eu vou ver que a dependência em θ2 pontos, θ2 ponto, está aqui só na energia cinética. Você vai fazer a derivada da lagrangiana em relação a θ ponto, 2, isso aqui vai dar ml ao quadrado, θ2 ponto. Aí você vai pegar essa caixinha inteira aqui, fazendo a derivada temporal, e o ml2 é tratado como uma constante. Então, isso aqui vai ser igual a ml2 θ2, 2 pontos, que é uma derivada segunda da posição angular θ2. Aí vem menos derivada da lagrangiana em relação a θ2. Volta lá na lagrangiana. Vai ser uma derivada idêntica à anterior, trocando θ1 por θ2. E faz sentido a lagrangiana, a derivada me reproduzir uma equação de movimento igual à anterior, porque fora uma marquinha de tinta que eu posso fazer no primeiro bloco, no segundo, chamando um
chamando o primeiro de 1 e o segundo de 2, qual é a diferença entre eles? Nenhuma. Não há nenhuma diferença entre eles, porque eles têm a mesma massa. Se eles tivessem massas diferentes, é claro, a equação não seria essa, né? Mas faz muito sentido que a próxima equação que você vai construir vai ser idêntica à anterior, mas ela vai trocar θ1 por θ2. Então, se eu fizer a derivada da Lagrangiana em relação a θ2 e não θ1, é esse termo aqui que vai ser derivado, vai dar 2θ2. Então, eu vou ficar com menos, tem um menos que vem da Lagrangiana também, né? Então, vai dar um mais MGL mais KL2 que multiplica θ2. É a mesma equação que eu tinha antes, trocando θ1 por θ2. E aqui vai dar também a mesma coisa. Menos KL2 θ1. Igual a zero. Exatamente a mesma equação que a gente obteve antes. Ou seja, isso aqui dá θ2, 2 pontos, mais, aliás, até colocar a mesma notação que eu utilizei em cima, derivada segunda de θ2 em relação ao tempo, mais MGL mais KL2, que multiplica θ2, sobre ML ao quadrado, menos K sobre M, L2 e L2 aqui se simplificam, né? Vai dar um dividido pelo outro, θ1 igual a zero. Que é uma outra equação diferencial em θ1 e θ2. Tá certo? Que é uma equação do tipo derivada segunda de θ2 em relação ao tempo, mais alfa θ2 menos beta θ1 igual a zero. Trocamos simplesmente θ2 por θ1 e ponto final. Ok? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente tem que juntar essas duas equações diferenciais e tentar construir uma solução para esse problema. Então, nós vamos ficar com o seguinte. Derivada segunda de θ1 em relação ao tempo, mais MGL mais KL2 dividido por ML2, θ1, menos K sobre M vezes θ2 igual a zero. Derivada segunda de θ2 em relação ao tempo, mais MGL mais KL2 sobre ML2 θ2 menos K sobre M vezes θ1 igual a zero. Esse é o par de equações diferenciais que a gente tem que resolver em θ1 e em θ2. Tá certo? Quais são as variáveis que a gente deseja obter? Obviamente, são θ1 e θ2. Qual é a proposta? A proposta é o seguinte: usar o mesmo esquema que a gente utilizou para o caso do problema dos blocos acoplados. Essa solução vai ser formada, muito provavelmente, por um conjunto de funções oscilantes. Então, vai ser uma combinação de senos e cossenos. Mas a melhor maneira de organizar uma combinação de senos e cossenos é por meio de uma função do tipo exponencial complexa. Então, eu vou colocar como proposta, uma vez que é uma função que eu derivo duas vezes
e eu vou resgatar a própria função com um sinal trocado, se eu passar esse cara para cá, eu vejo que eu vou ter menos esse coeficiente vezes θ1, né? O mesmo valendo para o θ2, a gente vai propor como solução o seguinte. Eu vou imaginar que θ1 em função do tempo vai ser uma constante C1 vezes a exponencial de iωt. E θ2 em função do tempo vai ser uma constante C2 vezes a exponencial de iωt. Vamos ver, então, onde a gente vai chegar. Pode ser mais, pode ser menos, né? Vou colocar, pode ser menos mesmo. Não faz diferença usar mais ou menos no final das contas. Né? Tá certo? Esse, então, é meu chute. Nesse chute, quem que eu preciso passar a determinar? O ômega, a constante C1 e a constante C2. Tá certo? São as três incógnitas que a gente vai ter nesse problema. Então, vamos lá. Vamos trabalhar em cima dessas incógnitas a partir de agora. Vejam bem. Para cada equação diferencial, eu tenho que tomar uma derivada segunda da minha função tentativa de solução. Então, eu posso reescrever esse meu sistema de equações da seguinte maneira. Derivada segunda de θ1. C1 é uma constante. C1 que multiplica. Derivada da exponencial em relação ao tempo, duas vezes, é menos iω vezes a própria função exponencial. Exponencial de menos i ωt. Menos iω, né, ao quadrado. Mais mgl mais KL2 sobre ml2 θ1, que é C1 exponencial de menos i ωt, menos K sobre M, θ2, que é C2 exponencial de menos i ωt, igual a zero. Na equação de baixo, eu vou ter algo parecido, porém, para a posição angular θ2. Então, isso aqui vai me dar C2, derivada segunda da função exponencial de menos i ωt, desce um menos iω duas vezes. Menos iω ao quadrado. Que multiplica a exponencial de menos i ωt. Mais mgl mais KL2 sobre ml2 C2 exponencial de menos i ωt menos K sobre M exponencial de menos i ωt igual a zero. É C1, né? Exponencial de menos i ωt. Isso aqui, na verdade, é escrito de uma maneira mais adequada numa forma matricial. Exatamente como a gente fez para o problema dos osciladores, dos blocos acoplados. Na verdade, é o seguinte. É como se isso aqui poderia ser reescrito como se eu tivesse uma matriz onde, numa linha, eu vou ter esse conjunto de coeficientes aqui. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. I ao quadrado vai dar menos 1 também. Então, isso aqui vai dar menos ômega ao quadrado mais mgl mais KL2 dividido por ml ao quadrado
que multiplica do lado de cá um outro vetor. Que é um vetor coluna com apenas duas componentes. O menos ômega 2 nessa parcela e o MGL mais KL2 nessa outra parcela, eles multiplicam θ1. Quem que é θ1? C1 exponencial de menos I ômega T. Além disso, eu ainda tenho aqui embaixo θ2, que vai multiplicar quem? Nessa linha que representa a primeira equação, o elemento que eu tenho é menos K sobre M. Então, se eu multiplico linha por coluna, eu vou ter menos ômega 2 θ1, reproduzo essa parcela aqui. Porque o C1 exponencial de menos I ômega é o θ1. Depois eu fico com MGL mais KL2, C1 exponencial. É o θ1 de novo. Depois menos K sobre M, C2 é exponencial. É o θ2. Embaixo eu vou ter algo parecido. Aí eu vou reordenar os termos para fazer a multiplicação na ordem correta, né? O menos K sobre M multiplica C1 exponencial de menos I ômega, que é o θ1. E aí eu fico com C2 exponencial de menos I ômega, que é o θ2. Aqui eu também tenho θ2. Isso vai ocupar a segunda linha, segunda coluna da minha equação, de onde eu vou ficar com menos ômega ao quadrado mais MGL mais KL2 dividido por ML ao quadrado. Essa matriz 2 por 2 de coeficientes, multiplicando o vetor de soluções θ1 e θ2, tem que dar igual a quê? Cada equação dessa, multiplicar, onde os elementos multiplicam θ1 e θ2, ela dá zero. Então, você vai criar um outro vetor coluna do lado de cá, com zero para o primeiro elemento e zero para o segundo elemento. Nós discutimos esse problema bastante. Acho que principalmente na quarta-feira da semana passada. Esse sistema de equações que nós estamos construindo, com esse lado direito igual a zero, isso aqui faz para mim com que esse sistema seja um sistema homogêneo de equações. E de equações lineares. Porque o que é mais bonitinho no final das contas é o seguinte: as equações de Euler-Lagrange aplicadas em pequenas oscilações eliminaram termos quadráticos, termos em seno, cosseno. Veja, só tem dependência em θ1 e θ2. É como se fosse um x e um y, tá certo? Não tem um x ao quadrado, um x ao cubo, algo do tipo. Então, esse sistema é um sistema homogêneo de equações lineares. E daí? Simples. E daí que todo sistema homogêneo tem pelo menos uma solução. Só que essa solução que ele tem, em geral, não serve de nada, que é a solução trivial. Então, na verdade, é possível pensar em infinitas soluções para esse sistema, tá certo? Todo sistema homogêneo possui, além da solução trivial, o que seria a solução trivial? Seria o θ1 igual a zero e o θ2 igual a zero. θ1 igual a zero e θ2 igual a zero significa que os seus dois osciladores estão parados, os dois pêndulos
estão parados, eles não estão se movimentando. Solução trivial sempre é isso, então, no final das contas. É o anulamento das suas variáveis. Quando é que a sua solução trivial é conquistada? Ela ocorre se o determinante dessa matriz de coeficientes, que eu vou chamar de A, for diferente de zero. O A é esse matrizão aqui. Então, a condição para que o sistema tenha a solução trivial é que o determinante dessa matriz de coeficientes seja zero. Aliás, diferente de zero. Mas a solução trivial é uma bosta. Porque ela representa para mim que o meu sistema está parado. O ideal é tentar construir todas as soluções em que o conjunto vai se movimentar. Então, nesse caso, o que a gente exige sobre essa matriz é que o determinante dela seja igual a zero. Então, se por acaso o determinante da minha matriz de coeficientes for igual a zero, então eu vou ter infinitas soluções. O que é legal nesse negócio é o seguinte: agora há pouco eu tinha dito que nós tínhamos 3 variáveis nesse problema. O ômega, o θ1 e o θ2, ou C1 e C2, como queira. Mas o ômega, ele influencia quem vai ser o θ1 e quem vai ser o θ2. Então não dá para pensar em encontrar soluções antes de encontrar as possíveis frequências de oscilação. Ocorre que nesse momento, se eu vou lançar uma condição sobre o determinante dessa matriz, repare que essa condição ela vai ser calculada, lançada, para calcular exatamente quem são as possíveis frequências de oscilação. Não haverá dependência aqui dentro em θ1 ou θ2. Então, nesse tipo de problema de oscilações acopladas, a análise, a exigência de que o determinante da matriz de coeficientes se anule, sempre é condição suficiente para poder obter as frequências em que o seu sistema pode se movimentar. E aí, de posse dessas frequências, você vai encontrar as posições em função do tempo. Então, é isso que eu vou fazer nesse momento. Eu vou tomar essa matriz de coeficientes e eu vou exigir que o determinante dela seja zero. É uma matriz 2 por 2. Então, o determinante ele não é difícil de ser calculado. O determinante da minha matriz A, sendo tomado como sendo igual a zero, vai me dar o quê? Você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai os elementos da diagonal secundária. Então, eu vou ficar com menos ômega 2 mais MGL mais KL2 sobre ML2 ao quadrado, porque é esse cara multiplicado por ele próprio, menos K sobre M elevado ao quadrado. Isso aqui tem que dar zero. Essa é a condição para que você encontre soluções diferentes da solução trivial. Isso aqui vai me dar o quê? Um quadrado da diferença de dois termos, né? O quadrado do primeiro vai dar ômega a quarta menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, então menos 2 ômega 2 MGL mais KL ao quadrado sobre ML2 mais o quadrado do segundo, MGL mais KL2 elevado à quarta, aliás, ao quadrado, perdão,
sobre ml2 ao quadrado menos K sobre M. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aliás, K sobre M elevado ao quadrado. Ô, Edson, Pois não. acho que eu vou fazer o mesmo comentário daquela aula, cara. Acho que não precisa abrir o quadrado, não. Não vai facilitar? Ah, é mesmo, cara. É só extrair a raiz dos dois lados, né? Não é verdade? Sim. É, verdade. Que aqui eu vou cair numa equação do quarto grau, que até tem solução para esse caso. Vai ser uma equação biquadrada, mas não tem necessidade mesmo, não. Bem observado. Como esses dois termos aqui são quadráticos, gente, dá para a gente fazer o seguinte, o Kevin percebeu bem. Isso aqui vai dar menos ômega ao quadrado, mais MGL, mais KL2 sobre ML2 ao quadrado, igual a menos K sobre M ao quadrado, dá simplesmente K sobre M ao quadrado. Aí eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, eu já tiro as raízes de imediato. E aí eu vou ficar com o seguinte. Menos, ao extrair a raiz quadrada, menos ômega 2, mais MGL, mais KL ao quadrado, sobre ML2, tem que ser igual a raiz de K sobre M ao quadrado, vai dar mais ou menos K sobre M. É isso mesmo? Não, nem precisamos, é simplesmente K sobre M mesmo. Menos K sobre M nem vai fazer sentido, né, nesse caso. E aí eu consigo isolar o ômega 2, né? Ômega 2 vai ser igual a K sobre M. Aliás, minto. Ômega 2 vai ser, já simplificando aqui, né? Esse M cancela com esse M. Edson, Oi. não precisa do mais ou menos, não. Na última aula você usou para obter duas frequências diferentes. Naquele oscilador acoplado, você achou a solução que dava praticamente a frequência de um oscilador simples e a outra que dava raiz de 3K sobre M. Naquele caso, né? Tá. Pegou o mais e o menos. É porque eu acho que elas vão ser redundantes no final das contas, mas você tem razão. Porque aqui eu ainda vou tirar a raiz quadrada ainda também, então vão aparecer duas frequências naturalmente. Mas eu acho que vai dar a mesma coisa. Mas tudo bem. Vamos colocar o mais e o menos, então. Isolando, então, o ômega 2, nós vamos ficar com o ômega 2 igual a mais ou menos K sobre M, que é o resultado da raiz quadrada extraída aqui à minha direita, menos. Aí transpondo esse termo para a minha direita. Simplificando M com M, a gente vai ficar M dividido por M, racha fora. L dividido por L2 vai dar G sobre L. Mais. Ou melhor, menos também, né? Não, eu tô fazendo bobagem, gente. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Estou fazendo ao contrário. Eu vou isolar o ômega 2. Então, o ômega 2, digamos, troca de lado. Ômega 2. Esse termo aqui não troca sinal, não. Então, M racha fora com M. L racha fora com L2. Aqui eu vou ficar, então, com G sobre L. Nessa parcela, eu vou ter L2 eliminado com L2. Vou ficar com K sobre M. Então, dá G sobre L mais K sobre M. E aí eu vou ficar com, ao isolar o ômega 2, menos ou mais K sobre M.
de onde eu tiro o seguinte. Digo menos ou mais, né? Porque se eu pegar o termo positivo, ele vem para o lado de cá e ganha um sinal negativo. Se eu pegar o sinal negativo, eu transponho para a esquerda, ele fica com um sinal positivo. Por isso que há essa inversão. Então, o ômega 2, ele é igual a 1 ômega 2, vamos dizer assim, 1, que vai ser igual a G sobre L. Nesse caso, K sobre M vai ser eliminado com menos K sobre M. E aí eu vou ter um ômega 2, 2, que vai ser igual a G sobre L mais 2K dividido por M. Aí sim, para obter as frequências, aí não faz sentido em obter essa frequência negativa, né? O ômega 1 vai ser igual a raiz de G dividido por L. E o ômega 2 vai ser igual a raiz de G sobre L mais 2K dividido por M. Essas são as duas possíveis frequências de oscilação. Para obter soluções do tipo exponencial de menos I ômega t. Então, as soluções do tipo exponencial de menos I ômega t, ou soluções do tipo cosseno e seno, serão obtidas se as frequências forem iguais a essas aqui. Tá certo? Essas frequências, elas são cheias de coisas interessantes. Por exemplo, lá na Física 2 mesmo, vocês aprenderam anos atrás que a frequência de oscilação de um pêndulo simples é igual a raiz de G sobre L. Que, nesse caso, seria obtida de que maneira? Você até tem dois pêndulos oscilantes. Mas se ambos oscilarem para a mesma direção e para o mesmo sentido, sem a mola se deformar, é como se você tivesse um pêndulo só. Repara que esse mesmo resultado poderia ser obtido aqui se a mola não existisse, fazendo o K igual a zero. A frequência de oscilação seria igual a raiz de G sobre L. Tá certo? Então, essas são as duas frequências que a gente tem para as soluções do tipo θ de t igual a uma constante vezes a exponencial de menos I ômega t. Certo? Quem que falta agora a gente obter? Falta a gente obter quem são aquelas constantes C1 e C2. Que a gente vai trabalhar na nossa aula de quarta-feira. E aí a gente vai introduzir um outro aspecto nessa nossa análise via métodos matriciais, que é o seguinte. Esse problema, assim como os da semana passada, na verdade é um problema de autovalores e autovetores. Então a gente vai recordar como é que você calcula os autovalores e os autovetores de uma matriz e aplicar isso nesse contexto. Daí a gente vai fazer, vamos dizer assim, uma amarração final com um monte de coisas de álgebra linear interessantes. Para daí começar a parte de espaços vetoriais. Ô, gente, em razão do horário, que já está para lá de avançado, eu vou terminar por aqui, ok? Interrompendo, então, a gravação nesse instante.